Fala pessoal, beleza? Hoje vai ser a nossa última aula teórica, tá? Como vocês podem ver, né, aqui no nosso calendário, né, nós teremos aula hoje, dia 2/6, né? É muito conteúdo para a gente finalizar, então eu vou tentar ser bem rápido e sucinto nos slides. Na próxima semana, no dia 9, né, vocês vão fazer a entrega do trabalho de vocês. Né, foram dois grupos, vocês estão vendo aí que tem 3 na tela, né? Mas é porque isso foi preenchido no início do semestre. Foram dois grupos definidos. A ideia é que vocês me façam um documento em Word e gerem através desse Word uma apresentação. A gente havia conversado sobre a possibilidade de haver uma gravação de vídeo e tal, mas eu entendo que nesse momento, né, vocês devem estar com muitas disciplinas para poder fazer trabalho, aula. Então seria algo legal, algo interessante, né? Fazer uma montagem do vídeo e aí cada um apresentar de sua casa e depois alguém da equipe de vocês juntar tudo. Mas eu vou estar deixando isso de lado, né? Se vocês tiverem tempo, já tiverem se preparado, sintam-se à vontade para fazer, né? Isso vai ser bem-vindo e bem pontuado, com certeza. Mas caso ainda não tenham começado, não vai ser obrigatório, tá? O obrigatório então vai ser a entrega do arquivo em Word e um arquivo em PowerPoint contendo aí os temas, né? Lembrem que, como eu não posso avaliar a apresentação de vocês, tentem fazer, né, o arquivo PowerPoint como são as nossas aulas aqui, com imagens, né, com poucos textos, tá? Para que o negócio meio que fique bem apresentado, apesar de não haver, apesar de não haver ninguém apresentando, tá bom? E aí no dia 9 vocês farão apenas essa postagem, né, desse conteúdo, e no dia 16 nós teremos a nossa avaliação também aqui no Google Class, tá legal? Vamos então aqui para a aula. Eu vou tentar, né, ser bem rápido para a gente não se estender muito, tá? Um dos principais fatores que degradam um pneu é o aumento da sua temperatura. Então, temperaturas excessivas, né, fazem com que a borracha ela perca as propriedades físicas, tá? Então, quando ela vai perdendo essas propriedades físicas, né, ela permite que a pressão interna do pneu expanda a carcaça, né, e através dessa expansão acontece o desenrolamento dos cordonéis. Esses cordonéis são são linhas, digamos assim, né? São linhas de aço que fazem parte daquelas placas que compõem um pneu. Então percebam que o desenrolar desses cordonéis, né, se dá na parte estrutural, no esqueleto do pneu, né, e por isso então que o pneu fica fragilizado, né, e o pneu então ele vai perdendo as suas características, principalmente de durabilidade. E aí, quando eu falo durabilidade, é tanto durabilidade no sentido de ter uma vida útil maior, como a durabilidade, né, de suportar esforços. Aí, quando eu falo esforços, é cair num buraco, forças laterais e por aí vai, né? Percebam aqui um gráfico, tá, de um pneu aí qualquer em estudo, né? Pegou esse pneu a 80 graus, tá, e pegou esse pneu a 180 graus, né? Percebam que em 80 graus ele tinha 10.000 horas, né, em vida útil, e que em 180 graus ele tinha aproximadamente aí algo em torno de 2 horas ou 3 horas, né? Então percebam que temperaturas excessivas contribuem para... É o principal contribuinte, na verdade, o contribuidor, não sei qual a palavra certa, né? Mas é o principal fator de contribuição para a perda da vida útil do pneu, né? E aí você pode falar, professor, mas então um cara que ande no gelo, né, ou sei lá, um cara que ande com temperaturas de negativas, os pneus tendem a durar mais. Sim, tendem a durar mais no que diz respeito à temperatura, tá? Mas geralmente, né, como não são temperaturas tão diferentes, né, acontece que essa vida útil não é tão sentida, beleza? E uma outra coisa que pode dizer, professor, onde é que o cara vai encontrar 180 graus? Né? Perceba que não é 180 graus ambiente, é 180 graus contato de pneu com solo. Então, como você tem constante atrito, né, constante deslizamento de um sobre o outro, a gente termina tendo o aumento da temperatura, né, e aí percebam que quanto mais quente for o ambiente, né, só que principalmente quanto mais rápido o veículo se deslocar, maior a temperatura do pneu, tá bom?
Então, claro que a temperatura ambiente tem a ver, né? Só que o principal motivo aí é o aumento da velocidade. Quanto mais velocidade, mais deslizamento, mais atrito, consequentemente mais calor gerado, tá? Aqui eu tenho um gráficozinho para vocês, não sei se vai ficar dando tão fácil para ver, mas outra coisa que proporciona uma redução na vida útil do pneu é a pressão. Então, tanto pressões abaixo quanto pressões acima das indicadas contribuem para a redução da vida útil do pneu, tá? E aqui é um gráfico que mostra a temperatura em função da velocidade, né? Então, a gente tem aqui temperatura no ombro, tá? O tempo em minutos em função da velocidade. Então, tem 96,6 km por hora, 80,5 km por hora. Perceba que com 80,5, né, com 2 horas, que são 120 minutos, eu atingi aqui em torno de 64 graus, enquanto que 96,6 eu atingi, né, 76. Então, observem que, né, o aumento da velocidade termina contribuindo para a redução, para o aumento da temperatura e, consequentemente, redução da vida útil. Aí você pergunta, o que é que tem a ver a pressão maior ou menor com isso tudo, né? Se eu tiver, perceba que uma pressão menor ou uma pressão maior diminui entre 20% e 30% a vida útil do pneu. Aí imagine um pneu com uma pressão menor ou uma pressão maior e uma temperatura excessiva e uma velocidade excessiva, né? Os agentes de aumento de temperatura serão altíssimos, porque lembrem vocês que quanto menor a pressão no pneu, mais atrito esse pneu vai ter e maior temperatura de trabalho, tá? Claro que apontar, né, o índice de temperatura e falar que o aumento da temperatura é sempre prejudicial não é tão correto, tá? Existe uma pequena faixa em que o aumento da temperatura ele é esperado, ele é requerido, né? Ele é indicado. Por exemplo, quando se tem principalmente corridas, né? Existe uma faixa, né, de temperatura que é uma faixa controlada em que um pouco de aquecimento do pneu ele termina melhorando os coeficientes de atrito, tá? Então percebam aqui, ó, road conditions dry, que é seco, tá? A gente tem aqui o coeficiente, o gráfico está um pouco ruim de ver, mas a gente vai dando um jeito aqui, ó. Tem o F aqui, tá? Que seria o coeficiente de atrito, né? O F não, né? Micro, acho que é micro F. Bom, e a gente tem a velocidade do veículo a 50, 90 e 130 por hora, tá? Então percebam que a 50 por hora um pneu novo tem 0,85 e um pneu aquecido ele já tem 1. Então quanto maior, né, o atrito e quanto mais próximo de 1, que seria 100%, melhor o funcionamento do pneu. O que é que isso quer dizer? Quanto mais atrito, não é que vai consequentemente ter maior desgaste não, mas é que o pneu tem mais pegada sobre o solo. Então a tendência do pneu é de deslizar menos. E o que é deslizar menos? É quando o pneu fica patinando. Pense no gelo, que você acelera o carro e o pneu fica patinando e o carro não sai do lugar, né? Ali o coeficiente de atrito é baixíssimo, como vocês estão vendo aqui, é 0,1. Então o pneu não tem atrito com o solo, ele não consegue sair do lugar. O que termina mostrando então que aquecimentos pequenos, né, no pneu, né, condições de aquecimento pequena, elas favorecem a uma melhor faixa de atrito, né? Os slides anteriores falam do sobreaquecimento ou do superaquecimento, né? O superaquecimento é que vai terminar, vai aquecer tanto que vai deixar de ser algo bom e vai passar a ser algo ruim, tá? Aqui foi um estudo feito acho que foi na Michelin, eu não lembro direito ao certo, mas que estudou um pneu em um caminhão e aí observou esse pneu um pouco vazio, quanto é que ele fazia de redução da durabilidade e consequentemente redução e aumento no custo de combustível, tá? E aí o cara mostrava aqui, ó, inflation, cadê, meu Deus do céu, aqui, ó, quando o pneu estava menos 1 bar, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 bar, né? Ou seja, compressão abaixo do que era o indicado, né? E aqui era quanto ele conseguia fazer de aumento de combustível, né? Aí o cara chegou aqui, ó, que quase que 1 bar a menos no pneu era um custo de 900 euros por ano de combustível a mais que você teria que desembolsar. Eu particularmente achei esses valores estão extremamente altos, né?
Eu acho que na verdade não é assim, né? Tem para mim que isso foi mais uma jogada, uma estratégia de marketing, só que realmente de fato, né, não sei se chega, né, a 900 euros no ano, mas de fato você rodar com pneus com pressão mais baixa termina fazendo com que o consumo de combustível ele seja maior, tá? Algumas empresas inclusive têm dando um trabalho especialmente nessa região daqui, ó, que seria a banda de rodagem ou conhecido como coroa, né, para que você tenha diferentes ligas ou diferentes componentes aqui, né, fazendo parte da borracha, de forma que a gente venha a ter uma vida útil maior e uma resistência ao rolamento menor, tá certo? Bom, como eu falei a vocês, eu vou passando aqui de uma forma um pouco rápida, tá? Porque senão a gente passa muito tempo aqui, a gente não vai conseguir terminar tudo. Existem basicamente dois mecanismos de fricção no pneu, um deles é chamado de adesão e o outro é de esterese, ou seja, são os dois mecanismos que garantem que o pneu ele fique de fato em contato com o solo. A adesão, que é o principal, ele provém do aumento do vínculo molecular entre a borracha e a superfície da pista, tá? Enquanto que a esterese é uma energia, é uma força, né, desprendida no momento que o pneu ele segura na borracha. Vamos imaginar a esterese da seguinte forma: você pega uma massa de modelar, amassa ela na mão e ruma ela na parede. Você rumou na parede, ela pá, travou na parede, não foi? Aquele travar na parede, perceba que você não tem nenhum parafuso, cola, prego, nada segurando a massa de modelar na parede. Aquela força que quando ela chegou na parede, ela meio que agarrou a parede, é chamada de esterese, tá? Então, esterese é a força de agarrar na parede. O contato de massa de modelar com parede é da adesão, tá? Mais ou menos assim, então, que a gente tem o contato aí do pneu com o solo, como está mostrando aí na imagem para vocês, tá certo? Bom, deixa eu ir passando aqui. Deixa eu ir passando. Pronto, chegamos aqui. Algo bem importante e que tem que ser combatido no desenvolvimento do pneu é a aquaplanagem, tá? Então, quando o veículo ele trafega em alta velocidade em uma pista molhada, né, quanto mais velocidade ele tiver, você vai começar a ter um flutuamento do pneu. Então, o que é a aquaplanagem? A aquaplanagem é quando você está em altas velocidades, o pneu não consegue ter contato diretamente com o solo e agora imagine que o pneu ele fica sobre a água, tá? Seria exatamente esse gráfico que vocês estão vendo, né? Então, eu tenho uma situação em que o pneu perde contato com o solo e a gente tem um filme, né, um pequeno filme, um fino filme de água empatando esse contato, e aí a gente não tem aqui estabilidade nenhuma, né? O carro ele fica literalmente solto na pista, tá? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas imagine vocês jogando aquele futebol de sabão, né? Então é exatamente aquilo, você quer correr e aí puf, você escorrega. O pneu na pista é exatamente isso que acontece, né? A aquaplanagem ela precisa de um filme de água na pista para acontecer e além disso ela precisa que as velocidades elas sejam altas. É por isso que instintivamente do instinto, enfim, é por isso que quando chove você que dirige, né, começa a diminuir a velocidade do nada, né? Geral, você não é nenhum Ayrton Senna, você começou a chover, você começa a diminuir a velocidade porque você não se sente seguro. O que é que na verdade está acontecendo? Você começa a sentir, literalmente, por mais que você seja um motorista péssimo, mas você começa a sentir que o veículo ele não está tendo o mesmo contato com o solo, né? Você não está tendo o mesmo controle, né? Isso acontece porque agora, né, o pneu não tem todo o contato, né, com o solo e, consequentemente, quanto mais velocidade você imprimir, maior serão as chances de o veículo aquaplanar, porque mais água, né, você vai estar tendo aqui em contato, né, pneu e solo, e fazendo com que a sua superfície deixe de tocar uma sobre a outra, tá? Claro que isso acontece muito mais em pneus velhos do que em pneus novos. Por quê? Porque no pneu novo, como o suco ele é muito grande, que são aquelas estrias do pneu, aquelas estrias conseguem remover mais água da superfície, da parte de baixo do pneu. Quando o pneu ele já está velho, né, aqueles sulcos eles são bem menores, então a quantidade de água removida do pneu ela é bastante reduzida. Consequentemente, né, quanto mais velocidade eu colocar, maiores serão as chances de eu aquaplanar, que é exatamente isso que o gráfico está mostrando, né? Veja um pneu careca, né, e um pneu ainda com sulcos.
né? Observe aqui, a gente está na pista que está chovendo, em 20 por hora, basicamente eles têm quase que o mesmo comportamento, porque como a velocidade é baixa, por mais que os sulcos estejam pequenos, a gente consegue remover o filme de água da frente aqui do pneu, tá? Só que quando você vai aumentando a velocidade, veja que já não é mais a mesma coisa, né? A gente tem aqui um pneu ainda com sulcos, mas que esse pneu aqui ele já está, né, com coeficiente menor de fricção. Lembre que quanto menor for o coeficiente de fricção, né, menor é o agarramento do pneu com o solo. Consequentemente, mais chance de deslizar, mais chances de o pneu patinar, tá? Então, o que é que termina acontecendo aqui com o aumento da velocidade com 80 por hora? Vejam que os coeficientes de fricção agora de pneu e solo são já reduzidos. Só que o pneu com sulco ainda consegue manter algo próximo, né, dos 100%. Enquanto o pneu careca, né, ele já está aqui, ó, em apenas 0,3 ou 30% de fricção. Então o pneu com sulco ainda consegue manter essa velocidade de uma forma, querendo ou não, segura, enquanto o pneu seco, né, o pneu sem sulco nenhum, pneu liso, né, a gente já começa a ter filmes de água entrando nessa parte de baixo. E aí observe, ó, eu vou dar um exemplo em números, tá? Digamos que aqui era 10 milímetros de contato de pneu com solo, que o pneu no solo ele tem esse comportamento, essa deformação. E aqui agora apenas o contato do pneu com solo, sei lá, está em 4 milímetros. Então vejam que a força da água já está penetrando aqui embaixo e já está removendo parte do contato do pneu com o solo. E aí quando a gente tem 120 km por hora, um pneu com sulco ainda tem um pouco mais que 50% de coeficiente de fricção, enquanto que o pneu sem sulco nenhum ele aquaplanou. Então a água consegue vencer todo o contato aqui, impedir todo o contato do pneu com o solo, porque o pneu não tem mais sulcos suficientes, né, ou grandes o suficientes para remover essa água. É por isso que quando vocês assistem Fórmula 1, que cai uma gota de água na chuva, o cara, né, da Fórmula 1 já sai correndo e vai para o box colocar o pneu com chuva. Porque o pneu sem chuva, né, que é o pneu dry, eu acho que é amarela a cor daquele pneu, não me lembro agora, é um pneu que ele não existe suco nenhum, tá? Então é um pneu que só serve para a pista seca, né? Lembre que um carro de Fórmula 1 chega a 300 km por hora de uma forma bem fácil, né? Então imagine uma gota de água lá na pista, claro que eu estou exagerando, né? Mas uma gota de água na pista com um pneu seco é o suficiente aí para proporcionar um desvio na trajetória e uma perda de estabilidade, tá? Aqui é eu vou deixar esse vídeo depois para vocês assistirem, mas aqui é uma experiência que o cara fez, né? Como é que é isso aqui? O cara pega uma pista, aí ele arranca um pedaço do asfalto, né? Faz um buraco na pista, coloca uma câmera, coloca uma placa de acrílico por cima e aí depois ele meio que concreta de novo, né? Digamos assim. Então você passa a ter um buraco na pista que na verdade está fechado, só que né, por baixo desse buraco você tem uma câmera apontado para cima. Aí aqui na letra A seria um pneu com uma determinada velocidade e com a quantidade de água. Aqui em B, só que esse aqui na letra A o pneu está parado, tá? Aqui em B o pneu começa a se movimentar com a velocidade um pouco maior, vamos dizer que é 20, 60 e 100 por hora, tá? Então em 20 por hora a gente ainda consegue ter um pouco de contato do pneu com o solo, mas veja que essa região aqui mais esverdeada já perdeu o contato. A velocidade aumenta, a região esverdeada já tomando conta aqui quase de todo o pneu. Então a gente tem pouco contato agora do pneu com o solo. E aqui com temperaturas muito maiores, ó, contato quase que nenhum, apenas nessa pontinha aqui do ombro. Então por isso que quando chove, né, a aquaplanagem com aumento da velocidade ela é iminente, tá? Apesar do tipo de pista influenciar na aquaplanagem, o nível de água também é um fator bastante crítico. Então, quanto mais chove, veja aqui, ó, 3 milímetros de água na pista, maiores as chances de você ter aquaplanagem do que apenas 0,2 milímetros, tá bom? E aqui, pessoal, eu devo estar finalizando a aula da gente hoje aqui, né? Que esse slide aqui ele vai cair na prova com certeza, tá? A profundidade dos sulcos da banda de rodagem elas têm grande influência. E aí perceba que o comportamento, ó, a gente tem uma pista seca, que é essa linha contínua, e a pista molhada, que é a linha contínua com a bolinha, tá?
E aí a gente tem aqui algumas situações: pneu liso, que é o número 1, pneu novo, número 2, pneu também novo, número 3, pneu com 2 milímetros de ranhura, que seriam 2 milímetros de sulco, tá? Número 4, e o pneu totalmente liso, número 5. Vamos analisar agora apenas o pneu liso, né, com o pneu novo, né? Essas duas condições numa pista seca, que é o daqui de cima. Perceba que o número 1, que é o pneu liso, né, um pneu totalmente careca, ele tem um comportamento muito melhor do que o pneu novo, que é o pneu com os sulcos, para a pista seca. Pedro, por que isso acontece? Porque como você tem sulco nenhum, como o pneu está totalmente liso, seja ele careca ou seja ele um pneu slick, que é específico para essa situação, você tem mais contato do pneu com o solo. Isso termina então favorecendo, né, ao aumento da sua fricção. Consequentemente, esse tipo de pneu vai ter um comportamento muito melhor. É o que acontece então nos carros de Fórmula 1. Só que esse pneu ele é desenhado única e exclusivamente para pistas secas, né? Pistas que não estão molhadas e pistas que não tem nada de chuva. Quando você tem uma pista com chuva, olha o que termina acontecendo. Esse mesmo pneu liso, que era o número 5, que era o mais top de todos para a pista seca, ele termina sendo o pior de todo para a pista molhada. Por quê? Por ele não ter nenhum tipo de ranhura, nenhum tipo de sulco. Ele não tem condições de remover o líquido da superfície do solo. Então, consequência disso vai ser que a fricção vai ser bastante reduzida e, consequentemente, o deslizamento ele é iminente. Com toda a certeza do mundo, né, esse pneu vai perder contato com o solo e o cara vai perder estabilidade, tá? E aí, isso termina não acontecendo. Ó, vejam que o número 3 para um pneu novo, em que a redução da fricção ela é menos sentida. E um pneu, não vou dizer a você novo, vou dizer um pneu com meia vida, tá? Um pneu com meia vida, ele ainda não é tão ruim quanto o pneu liso, mas ele ainda tem uma resposta um pouco melhor, tá? Em relação ao pneu liso, não em relação ao pneu novo. É por isso, vejam o que ele está dizendo aqui, que é um pneu com 2 milímetros de ranhura. É por isso que recomenda-se a substituição dos pneus quando eles estão com 1,6 milímetros aí de ranhura de sulco. Tá certo, pessoal? E é por isso também que os pneus que são vendidos nos carros comerciais leves são pneus com sulco, porque você tem que preparar o ambiente quando eu falo é o carro, né? Tanto para um cenário com chuva quanto um cenário sem chuva. Afinal, dificilmente você vai encontrar uma região no mundo em que não chova nunca, né? Acho que nem no deserto não existe todos os dias sem nenhum tipo de chuva. Tá bom, galera? Bom, eu vou parar por aqui, tá? O restante do slide seria algo interessante, mas infelizmente a gente não vai ter tempo. E aí a prova de vocês, eu vou deixar esse slide colocado aqui também, tá? A prova de vocês, ela vai até o slide número 100, tá certo? Vai ser tudo aquilo que a gente viu ao longo do semestre e até esse slide aqui de pneus e rodas. Valeu!